Deixa eu tentar teletransportar a gente aqui para o final de 2024, ou seja, daqui a um ano. Porque, nossa, é impressionante, né? Tantas coisas aconteceram em 2023, a gente falando aqui de 8 de janeiro, já teve guerra, já teve eleição na Argentina, já teve tantos fatos políticos novos aí, mas eu quero entender, essa polarização que aconteceu em 2022, ela se repete no ano que vem, na avaliação de vocês? E como é que fica a força do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa história? Da eleição municipal? Sim. Eu acho muito difícil repetir, muito difícil. Não vai ter polarização? Vai haver aquele grupo de 5 a 10% de seguidores do Bolsonaro que vai continuar fiel a ele, mas não vai ser decisivo para a eleição. Eu acho que o que vai pautar as eleições, especialmente nas cidades grandes, Paulo, é segurança e zeladoria. São ambas as coisas que incomodam muito todas as classes de paulistanos, sem exceção. Mais até do que transportes, mais até do que saúde. Em pesquisas, muitas vezes se fala que saúde é a primeira coisa, porque se perguntar pra gente, o que é mais importante na vida? Ter saúde. Muito mais do que pedir atendimento de saúde, mas segurança e zeladoria. Aqui em São Paulo vai ser luz. Todo mundo vai querer discutir luz no ano que vem, energia elétrica. E poda de árvore. Não é Diogo da Luz. Não é Diogo da Luz. Não me comprometa. Não é Diogo. Achei que você estava lançando ele candidato. Agora, a dúvida que eu tenho é justamente essa, porque se vocês analisarem, o Bolsonaro está tentando se organizar nas principais capitais. Então vai lançar o Ramagem no Rio de Janeiro, está tentando de alguma forma viabilizar a candidatura do Salles aqui em São Paulo. Essas candidaturas têm força política? Não tem força política, mas ele mantém os 15%, 20% que ele tem nas capitais. Mas o Diogo falou uma coisa que é verdade, que é simbólico. A eleição presidencial tem uma dinâmica diferente de uma eleição municipal. O Zuzinha já foi vereador, ele sabe. A eleição municipal é uma coisa mais próxima do eleitor. É o dia a dia. E tem a questão também de família, que a eleição, as mulheres são muito fortes numa eleição municipal. Por quê? Você pega a questão de segurança, que vai ser importante, mas não era. Vai ser a primeira eleição. Aqui em São Paulo, eu fiz uma pesquisa, a segurança pública é o principal fator, 51%. Mas não era. Antes era saúde, educação e zeladoria. Por que saúde e educação? Porque a questão familiar, porque você pegava quem estava colocando saúde e segurança em primeiro lugar, as mulheres. Porque tem a questão do filho, boa escola, boa saúde. No interior, então, mais forte ainda essas questões e a relação com os prefeitos muito maior. Não pega uma cidade menor, São Paulo não, mas pega uma cidade de média pequena, o filho da pessoa estuda na mesma escola do filho do prefeito, o vereador vai na mesma festa, o vereador é seu principal porta de entrada para melhorar a escola, melhorar a saúde. Então a dinâmica é diferente, mas o Bolsonaro vai tentar colocar seus peões nas grandes cidades para pelo menos não minguar mais do que ele já está minguando. Sim, eu tenho uma visão diferente sobre a polarização. Eu até falei aqui algumas vezes, né? Na minha opinião, a polarização no Brasil é totalmente artificial. Quando você pega, por exemplo, o resultado final das urnas, um pouco mais de 30% votou no Lula, um pouco menos de 30% votou no Bolsonaro, e a gente teve 1/3, 30% de abstenções, votos nulos e brancos. Ou seja, 2/3 da população do Brasil não quer Bolsonaro e 2/3 não quer o Lula. Ou seja, quem está criando essa artificialidade de polarização é o Lula e o Bolsonaro, porque um sobrevive com o outro. Então, mas justamente por isso é que eu acho que vai polarizar. Os preços de cada um, sabe? Tem os que só votaram por rejeição ao outro. Então, por isso que eu acho que polariza, porque se a gente vê que o Guilherme Boulos, por exemplo, vai ter o apoio do Lula. Aqui em São Paulo vai ter uma polarização. O Lula entrando vem também do outro lado o antilulismo, antipetismo, e isso faz com que a coisa mas você não pode para polarizar. Mas você não pode, por exemplo, menosprezar as forças que estão vindo, provavelmente no ano que vem, como por exemplo a Tabata Amaral e outros candidatos que podem romper essa polarização. Por quê? Porque a polarização no Brasil é artificial, não é real. Mas a polarização... Pepe, eu vou até roubar uma frase que eu sempre uso em todas as entrevistas que o Diogo disse aqui num programa. A polarização sempre existiu. Pegar São Paulo, pegar Brasil. PT, PSDB durante anos, o bolsonarismo entrou numa avenida que o PSDB abriu, que não soube cuidar, e abriu com o Geraldo perdendo, ficando em terceiro, quarto lugar. Polarização sempre existiu. O que não existia era a radicalização. Sabe, esse negócio de as pessoas, um não viu o outro, não conseguia interpretar o que o outro está falando, senhor, e ódio. Se Covas e Maluf não eram uma polarização, o que seria, Mário Covas Neto?
Era uma polarização, sim, mas eu estou de acordo com o Wilsinho. Uma polarização é diferente. Você pode... Olha, meu pai foi governador, Mário Costa foi governador e o Maluf foi prefeito, numa mesma época. Você lembra de alguma coisa que tenha acontecido, que tenha prejudicado, seja o governo do estado, seja a prefeitura? Não, porque cada um está fazendo o seu papel, enquanto eleito pela população, da melhor forma possível, sem retaliação, sem fazer com que o outro seja excluído do processo. E a radicalização está levando a isso. Eu acho que o ano que vem você vai ter de novo polarização. Só que à frente da polarização não necessariamente será o Bolsonaro. Será quem puder encarnar um discurso contra o outro. Não é nem a favor de alguém, é contra o outro. Porque a radicalização leva a isso. Não me importa, os meus argumentos não são tão importantes quanto destruir o argumento do meu adversário. E eu acho que isso vai continuar acontecendo ano que vem. Claro que depende dos personagens. Quer dizer, alguém que é carismático, como o Bolsonaro era, e como como o Lula é uma coisa. A polarização se dá muito na figura deles. Se você tiver outros representantes mais fracos do ponto de vista de personalidade, essa coisa diminui. Mas eu acho que vai continuar existindo, sim. O ano que vem vai continuar existindo. Lembre-se que nessa eleição para presidente nós tínhamos uma série de candidatos. E poderia ser um desses, ser a Tabata, o seu... Ninguém rompeu, né? Não rompeu, não conseguiu romper. Então, eu acho. E, mais ainda, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, eles, aí pessoas físicas, vão querer entrar no processo eleitoral para continuar essa polarização. Porque é isso mesmo, interessa a ambos. Eu acho que haverá uma diferença aí. Nas eleições municipais anteriores, nós não tivemos tanta radicalização, uma polarização tão radicalizada como nas eleições federais. E eu acho que dessa vez o Lula não vai participar intensamente nas eleições. Acho que ele vai participar com muita intensidade no primeiro semestre em articulações, em organizações, e depois ele vai se poupar como presidente para evitar o desgaste. O Bolsonaro fez mais ou menos assim, só que o Lula tem mais habilidade para isso. Mas eu queria só completar. A questão da radicalização, da polarização, é que ela inibe o debate. É aquela coisa que se você não concorda comigo, você não presta, você é inimigo. E você tem que ser calado, ou até mais, você tem que ser lacrado. Isso é que é muito ruim. Mas eu acho que diminuiu isso aí, não diminuiu? Diminuiu bastante. Paulinho, eu coordenei a campanha do Bruno Covas, que é sobrinho do Zuzinha, né? E foi contra o Boulos. Nós fizemos uma campanha totalmente limpa. Se você for lembrar, não teve até as caneladas de campanha normalmente. Aí nego chega no lugar lá para fazer panfletagem contra com o outro time. Mas até isso a gente conseguia combinar. Foi uma campanha totalmente, como eu gosto de falar, republicana. Sem nego se matar, nada. Colocando cada um, colocando suas posições e vendendo ou colocando o futuro pra frente. Sem perseguir com revólver na rua o jornalista. Sem nada. Nada. Mas a gente... Vontade dava, mas não. Mas só para complementar, eu acho que a gente tá vivendo um momento de reconfiguração muito importante do tabuleiro político brasileiro, no sentido de que, com a inelegibilidade do Bolsonaro, a oposição ao PT está completamente desfragmentada e sem uma liderança clara. Ou seja, o PSDB se esfacelou. Quando você pensa até numa oposição à esquerda, que seria representada pelo Ciro Gomes, PDT, também tem uma briga fratricida dentro do partido. Entre irmãos, exato. Então, a gente vive um cenário que, certamente, como a gente sabe, a sociedade brasileira tem demanda por projetos alternativos ao PT. Mas esses projetos estão completamente desorganizados. Então a sociedade não sabe ainda qual será a caixa de ressonância institucional no sistema partidário para esse desejo de ter uma alternativa ao PT. E mesmo na esquerda, se você retira a figura do Lula, que já está envelhecida, é muito difícil entender qual será o cenário da esquerda pós-Lula. Então, as eleições municipais acabam sendo um momento também de fortalecimento dos personagens médios, que são lideranças municipais. Quando eu digo, Pepe, que a polarização, eu acho que ela diminuiu significativamente, eu digo porque eu não consigo enxergar vazão no ódio que foi propagado. Então você tinha um ódio em 2022 muito forte, tanto
de lulistas por bolsonaristas quanto de bolsonaristas por lulistas, e aquilo ali de alguma forma inflamou a sociedade. Quando você tira Jair Bolsonaro da história, por mais que possa ter tentativas de propagação ainda dessa polarização, como vocês falaram, é interessante para os dois isso, você não tem invasão. Porque na hora que você pensa, por exemplo, em direita, me vem à cabeça dois nomes: Tarcísio Gomes de Freitas e Romeu Zema. Cá entre nós, só entre nós, não tem ninguém nos assistindo agora. Não, um pouco, assim, só em silêncio aqui. Vocês realmente acham que Tarcísio e Zema impunham algum tipo de bandeira um pouco mais radical? O Bolsonaro já dá umas caneladas no Tarcísio, né? Como que tentando dizer que, olha, Tarcísio claro. Ou não seja, pode ser o líder em campo. Não tem vazão. Mas me perdoe dizer o seguinte: você está dizendo que sem a figura do Bolsonaro não tem mais essa polarização radicalizada como era. Eu acho que não tem um processo eleitoral. O processo eleitoral leva a isso. Na hora que você começar a ter uma campanha eleitoral, aí sim as pessoas se reaglutinam para radicalizar. Mas eu não acho que não é só isso. Mas só colocar um ponto. Tem uma outra coisa também, Paulo. A situação econômica está razoável. Os indicadores não estão ruins. Quando você tem maus indicadores, eu sei que alguns falam, imagina, vai ficar ruim, mas de uma maneira geral, a economia veio melhor do que muita gente dizia. Diziam que o Brasil ia virar Venezuela, aquela coisa toda. Isso gera raiva. Tá de patinando, repente, né? Não tá decolando. Tá andando num razoávelzinho. Isso Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom por aí. Peraí. Isso diminui a intensidade do fogo. Vocês não entenderam o que eu falei. O que eu tô dizendo é o seguinte: Jair Bolsonaro tem uma característica. É um animal de comunicação, sabe fazer comunicação nas redes sociais, inclusive foi assessorado pela própria família, pelo filho Carlos Bolsonaro, que montou toda aquela estrutura. É um cara que mobiliza a gente, mobiliza o cara da padaria, mobiliza o taxista, mobiliza a gente para recebê-lo no aeroporto. Tem mobilização. Você olha Romeu Zema, por exemplo, vou te citar um exemplo do Zema. O Zema não tem 10% da capacidade de mobilização que o Bolsonaro tem. O Tarcísio não tem 5% da capacidade de empatia com o público que o Bolsonaro tem. Mas calma, viu, Paulinho? E aí vocês querem manter uma polarização no nível que está, baseado no quê? Mas O Tarcísio nem voto dele tem. O Zema ainda já tem, porque foi reeleito. Aí já tem tem votação. O Tarcísio foi eleito em cima dos votos do Bolsonaro. Em cima dos votos do Bolsonaro. O que me preocupa quando a gente fala de polarização é exatamente isso. A gente está falando de Bolsonaro, de Lula, quem votou, quem foi aliado ao Bolsonaro, Tarcísio, o Zema, quem é aliado ao Lula, o Boulos, né? O problema do Brasil é exatamente esse, né? O momento do Brasil que a gente teve partidos políticos mais fortes foi 45 a 64, quando a gente tinha um projeto de país forte em que a aglutinação partidária e a população se unia contra ou a favor desse projeto, né? Hoje a gente não vê nenhum projeto claro de país, né? Esse é o grande problema do Brasil hoje em dia, não é? Para a direita sair fortalecida no cenário nacional, a direita tem que mostrar o projeto da direita. Eu até agora não sei qual o projeto da direita sobre reforma tributária, qual o projeto da direita sobre reindustrialização do Brasil. A gente não tem nada, a gente não tem absolutamente nada. A reforma tributária está sendo impressionante, é impressionante. Sim, mas o PL, por exemplo, se colocou contra. Qual que é o projeto do PL que substituiria a reforma tributária? Política brasileira não é uma discussão de projeto. É uma discussão emocional de representatividade. As pessoas votam nos nomes. Ele tá falando que a direita não tem, a esquerda também não tem. As pessoas votam no Lula. Reforma tributária. Eu tô querendo entender quem vai ser a figura que vai fazer com que todas aquelas pautas de Jair Bolsonaro sejam abraçadas. Não tem pauta. Quem é o cara que vai de alguma forma ser o conservador, o cara de direita, liberal na parte econômica? Quem vai ser essa figura? A nível nacional não tem, Paulinho. A gente tem líderes regionais. Nem tem pauta. A gente tem líderes regionais. A gente tem, por exemplo, uma geração se formando, talvez, para chegar nesse nível. Por exemplo, em Minas tem um Nicolas Ferreira, em São Paulo tem um Derrite, um Salles. No Sul tem alguns deputados também que vão se formando, mas ninguém deles tem capilaridade a nível nacional. Eu acredito que, se eles se fortalecerem nas eleições municipais e reforçarem essa liderança, esse poder nas regiões, eles vão se cacifando gradualmente para depois
de repente, Ou chegar seja, nesse 2026 não tem ninguém. É isso que você tá dizendo. Só que tem um detalhe. O Bolsonaro precisaria abrir espaço e ele não abre. Não vai abrir. Nem para a esposa ele não abre, na verdade. Quando alguém fala da Michelle, ele já coloca Aliás, ali um falando em empecilho. esposa, a tentativa de Jair Bolsonaro de colocar a Michelle no lugar de Sérgio Moro, lá no Paraná, caso realmente haja cassado. a Absolutamente comprovação impossível. de Sérgio Moro cassado. Impossível, porque havendo a cassação, a nova eleição vem em 3 meses, no máximo 3 meses e meio. E a filiação partidária tem que ser 6 meses antes da eleição. Portanto, não tem como. Mas a possibilidade... Não, na realidade ela já é filiada ao PL. Mas não no Paraná. Ela tem que ter residência no Paraná para concorrer Eu acho no Paraná. que... Vamos verificar essa informação. 6 meses. Diogo. Inclusive, por isso que o Sérgio Moro não conseguiu ser candidato ao Senado em São Paulo. Não, foi outra coisa. Porque a Outra filiação coisa. dele não tinha sido Foi o convincente domicílio 6 meses antes. Então, mas setor. nessa questão de criação de liderança, a esquerda está saindo na frente, né? Com o Bolsonaro não abrindo. É o contrário. Não, saindo na frente. Só tem o Lula. Então, mas tem A esquerda- não. a- Mas vocês têm um cara com força. Desculpa, não, Independente, não. independente, eu não sei se vai ganhar a Tem o eleição. Boulos, mas gente. o Boulos Boulos e o sai Lula. um líder. Poxa. O Boulos estão preparando o Boulos. Tem o Me Salles, fala. tem o Põe de 50. Não mas tem. aí tá Eu já bom. acho que eles O Salles- suportam o Salles- Boulos. O Salles Você é tá- um candidato para futuro. Olha- O Boulos já sai na frente. O Boulos sai na frente. Olha, eu queria só fazer uma observação para vocês. O Bolsonaro fez 5 mandatos de deputado inexpressivo. Ele não era nenhuma liderança nacional. Ele se tornou uma liderança nacional quando ele abraçou, em determinado momento, uma situação de insatisfação com a esquerda, para ser mais abrangente, mas acho que muito mais em relação ao Lula, que é o grande líder dessa esquerda, e ele com um discurso absolutamente, assim, as redes sociais ajudaram ele a beça, porque evitaram que ele falasse, né? Porque cada vez que ele lembra muito a Dilma nesse aspecto, porque cada vez que abre a boca sai um desastre. Agora, tem uma rede social forte, extremamente competente, que conseguiu fazer uma mobilização imensa. Ele fez um discurso para o seu eleitor. É um negócio impressionante e que todos nós devemos aprender com isso, porque realmente é sensacional como chegou lá. Agora, ele era inexpressivo. Ou seja, amanhã alguém pode também, que hoje a gente não está olhando com essa coisa, não tem carisma, etc., e que realmente possa substituí-lo. Eu tenho uma Política visão. é cenário, né? Mas, Eu acho que Paulinho, cenário. eu tenho uma visão diferente. Eu vejo que a virtude do Bolsonaro é o defeito do Lula. Por exemplo, o Lula e o PT buscam sempre a hegemonia dentro da esquerda. Não deixa nenhuma nova liderança ascender. Está sempre querendo cooptar. O PCdoB, por exemplo, virou um partido satélite ao PT. O PSOL está virando partido satélite ao PT. Não duvidaria, por exemplo, ir para o PT em breve. Não, e quando é para ser algo novo, é ele que indica quem é. Indica. Mas E o PP, Bolsonaro é o contrário. O Bolsonaro, ele ajuda novas lideranças a florescerem. PP, posso discordar de olha, você? Mas eu concordo, eu Você concordo tava- com o PT. Eu concordo com o PP. Então, Posso se você concorda com o PP, alguma coisa tá errada. É o Natal, né? É Natal. Mas eu concordo. Não, Você mas sabe por quê? peraí. É só Não, você não, ver os peraí, senadores. calma, É só ver os senadores, pô, formados. Me fala uma liderança que Jair Bolsonaro fez ascender para ocupar o seu lugar. Não o lugar de deputado, de senador. O seu lugar. No lugar do PP? Quais? A Tereza Cristina. Você acha que Bolsonaro fez com que Tereza Cristina emergisse? Pra ser presidenciável nenhum. Ele tem teto. Presidenciável. Tem teto. Tem teto. Tereza Cristina foi senadora porque o Azambuja enxergou um espaço. Ele não deixa nem a mulher dele se Colocou o movimentar Tarcísio, politicamente colocou o direito. Tarcísio, que era um desconhecido para governador da maior estado do E tá aí, não tá gostando nada. Mas veja só, Mas, ó, no governo dele, ele teve um ministro da Saúde que estava despontando, ele derrubou o cara. óbvio. Ele tinha um ministro como o Moro também, que estava despontando como adversário dele, derrubou o cara. A cada adversário que ele enxergava, ele ia tentando derrubar. Assim como Lula. Assim como... Não, e já Mas- deu mas canelada peraí. no Tarcísio. Ô, Paulinho, E já colocou o Tarcísio no lugar dele umas 2 vezes. Paulinho, eu entendo o PP, na verdade, porque Isso é preocupante. do jeito que o Bolsonaro fez para criar lideranças regionais, senadores, que jamais seriam senadores se não fosse Bolsonaro, deputados, inclusive, o Lula não faz. O Lula não fez isso. Não tem alguém que tenha sido governador porque o Lula bancou e criou
um personagem Nossa, político. muito. Tá certo agora. Quem é o Tarcísio do Lula? Quem é o Tarcísio do Lula? Você tá Que não era fazendo nada, qual não era nem do recorte? Estado. Mas daí tem um detalhe. Não, ele forma pra ser líder regional. Pra ser no lugar dele, ninguém, nem a esposa. Tem teto. Nem o Lula, se, nem se a o- pessoa começa a despontar demais, Como ele, não? ele, Sim, ele- até a Dilma. o próprio Haddad, É. a Dilma, Ah, desculpa, eu A vejo- Dilma é um exemplo muito mais eloquente do que o Ele Tarcísio. ficou 2 anos com a Dilma pra cima e pra baixo, falando que ela era a maior gestora Mas do mundo. espera aí, porque havia necessidade de sucessão. Acabou. É, não, mas ele justamente- criou. Não, e ele mais criou. que isso. Ele criou. O Bolsonaro não criou nem isso. Ele criou espaço pra Dilma. Ele criou espaço pra Eu vou abrir uma Haddad. polêmica aqui, ô senhor. Ele só fez isso com a Dilma justamente porque era a Dilma e que ela não despontaria ser mais popular do que ele. É justamente porque ela, Mas era nos ela. governos de Esse é o ponto, Estado, aonde não eles são elegeu muito mais- governador. Digo mais, por exemplo, uma política como a Teresa eles querem Cristina, ajuda. nas eleições que ocorreram, teria muito mais força que o Bolsonaro. O Bobear ganharia do Lula. Mas, gente, a gente tem que lembrar que as pessoas são eleitas, né? Se não tiver empatia popular, não adianta você fazer teu sucessor que esse aqui é o melhor cara do mundo, mas Não são robôs, né? não são. Então, O Geraldo Alckmin, né? eu acho que você vai incentivando as pessoas, eventualmente, no teu time, e vai sentindo quem aflora. Agora, você mencionou o nome do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Como é que vocês veem a Criação atuação do Mário dele Covas. Criação do Mário Covas Júnior. Não é criação Não, dele. mas Mas como é foi que vocês vice estão dele. vendo? Como é que vocês estão vendo? Porque ele naturalmente assumiu um papel ali de realmente uma espécie de braço direito ali do Lula, só que eu não sei se a confiança ela é recíproca. Como é que vocês enxergam? Vocês enxergam, está perguntando para mim. né? Claro. Eu acho que o Geraldo Alckmin, pelo que eu conheço dele, ele está agindo com Lula da mesma forma que agiu com meu pai. Ele também não era um cara próximo do meu pai. Ele acabou sendo uma composição... É verdade que era uma composição interna dentro do PSDB. Ele virou vice do meu pai e foi um vice que ajudou muito o governo. Não ficou conspirando contra e nem tentando fazer qualquer tipo de ação de crítica. Ao contrário, ele construiu e ganhou nesse momento a simpatia do entorno do governador como um grande colaborador. A tal ponto que se tornou, aí sim, alguém que, bom, esse cara vale a pena ser apostado, como um cara realmente capaz de exercer ou de continuar políticas públicas que estavam sendo feitas. E assim foi. Ele foi lançado candidato a prefeito de São Paulo, se vocês lembrarem. Eu acho que o processo dele com Lula se dá da mesma forma. Imagina a desconfiança do entorno do Lula em relação ao Geraldo. Claro, enorme. Eu acho que ele está fazendo igualzinho. Não nomeia ninguém, não se mete em nenhuma bola dividida, faz exatamente tudo combinado com o Lula para ganhar confiança, não só do Lula, mas do entorno dele. Eu tenho certeza que nesse período todo deste ano, hoje o entorno do Lula olha para o Geraldo com muito mais respeito que olhava antes. E acho que isso, do ponto de vista do Geraldo, para o futuro, se ele pensar em alguma coisa no futuro, ele deve imaginar que está conquistando alguma coisa que ele nunca teve. Que é uma coisa mais à esquerda, mas por outro lado, ele perdeu muito de quem o apoiava. Eu ouvi dizer que o plano de Geraldo Alckmin seria se lançar governador em 2026 aqui em São Paulo novamente. Mas por quê? Ele Faz sentido? Para mim, não. Porque ele estava em primeiro lugar nas pesquisas aqui, tinha partido garantido para ele ser candidato, com apoio de outros partidos, e ele deixou de ser para ser vice do Lula. Numa eleição com risco. Não, se eu vou numa eleição de uma bola dividida lá, que eu não sei o que vai dar, ao passo que eu estou aqui em primeiro lugar e abro mão disso, não. Eu não creio que ele agora vá ser candidato a governador. Não mesmo. Eu acho... Se ele não tiver outra alternativa, porque também tem isso, né? Essas composições, elas refletem o cenário momentâneo ali, né? Ali, naquele momento, era importante para o Lula demonstrar, de alguma forma, que ele era um candidato que estava aglutinando forças que no passado eram contrárias a ele. Mas e em 2026? Uma coisa parece Essa é a minha muito clara. dúvida. Em 2026, ele não será candidato a vice-presidente de novo. Isso, para mim, parece muito claro. Por quê?
Por quê? Eu não vejo mais o que ele possa trazer para o Lula pode em 2026. Ele trouxe uma confiança no momento que o Lula estava mais abalado. Se o Lula estiver com chance de concorrer à reeleição, é sinal de que o governo dele terá sido pelo menos razoável. Mas lembre-se que... mantém. Aí o Geraldo Alckmin tem a opção de senador, que me parece que ele não quer. Então acho que ele vai apostar todas as fichas mesmo para governador, mas eu acho que é muito difícil, embora eleição majoritária a gente não pode querer adivinhar mais que Não esqueça que o Lula repetiu a chapa dele quando ele foi eleito. Ele pegou um empresário de Minas, ele fez uma composição muito parecida com o que fez agora, de um estado populoso, alguém que pudesse, mais à direita, que pudesse compor com a chapa com dele. Quando ele pensou no Geraldo, foi igual. Vamos fazer isso aqui para ter esse resultado. Por que ele não repetiria? Eu acho que ele só não seria visto se fosse para ser ministro da Fazenda ou algum cargo assim de maior relevância nos ministérios. Para governador ou Senado, ele não deixaria de ser vice-presidente. Eu acho que nenhum cargo tem mais relevância do que o de vice-presidente. Por mais que pareça apagado, muito mais que de ministro. Até Mas porque não é uma decisão dele, por 4 anos, uma né? decisão do Lula. Então, é isso que eu queria falar. O Zuzinha, o Mário Covas, traçou um perfil do Geraldo que não acho que é um perfil para ganhar o coração dos amigos do PP lá de Brasília, entendeu? É um perfil dele. Não se mete em nada. Quantos anos ele ficou governador? Me fala uma polêmica que ele entrou em defesa de São Paulo ou em defesa do Estado. Tô falando mal. Tô falando que cada um tem seu perfil. Ele tem um perfil de não entrar em confusão. E isso não é para ganhar a confiança de A ou de B. É um perfil. Ao mesmo tempo, igual o Bolsonaro não quer criar um líder, o PT não cria líderes, não deixa crescer. Tanto é a confusão que está até hoje em São Paulo, a coligação PT e com o Boulos. Tem nego que foi goela abaixo e tem nego que ainda não aceitou essa goela abaixo. Então, eles não deixam criar no jardim do vizinho grama verde. Eu acho que ele possivelmente, lá na frente, eu não acho que o Zé Alencar tinha um outro perfil. O Zé Alencar era empresário, não tinha estofo político, vontade política, não tinha sido governador. Eles não viam o Zé Alencar como uma ameaça. O Zé Alencar falava com o empresariado, falava com o mundo que eles não tinham acesso. O Geraldo fala com o mesmo mundo que eles têm acesso. Agora ele atrapalha uma possível reeleição do Tarcísio. Então, E aí... o cenário político do Estado. Eu acho que vão dar um jeito de colocar... Brasília vai dar um jeito de colocar ele aqui em São Paulo como candidato a governador.